Como é bom a gente estar com Jesus, né, gente? Separar um momento do nosso dia para esse encontro, um encontro tão especial. Vou convidar vocês a imaginar. Imaginem que nessa sexta-feira à noite você recebeu um convite diferente. E esse convite é do próprio Cristo. Imagina que Jesus estivesse conosco aqui, nesse plano, e nos convidasse a viajar com Ele. Jesus te chamou para uma viagem. Quem de nós não gostaria de seguir uma viagem com esse mestre, né? E aí Jesus chamou a gente, cada um de nós, para ir para um lugar e a gente prepara a mala sem perguntar para onde que é. E aí a gente que é brasileiro coloca lá uma sunga, né, uma canga, 2 bermudas, uma roupinha de calor, um protetor solar. E quando a gente vê, a gente está indo com Jesus para a Sibéria. Provavelmente quando chegarmos lá, perceberemos que a bagagem que nós preparamos não foi apropriada. E Jesus, na verdade, ele convida a gente sim para uma viagem. E nós estamos falando da vida espiritual. E nós devemos ter atenção para onde é que Jesus está nos convidando para ir. Porque senão também acabaremos essa existência percebendo que a bagagem que nós preparamos talvez não foi a mais adequada. Talvez tão inútil quanto é uma bermuda na Sibéria sejam as nossas coleções materiais, quando a gente perceber que ao final dessa vida deixaremos tudo que conquistamos, que achamos ter posse. E talvez perceberemos que devíamos ter gastado mais tempo acumulando um outro tipo de bagagem. Bagagens espirituais, né? Momentos de amor, de afeto, memórias com pessoas que a gente ama ou que nos amam, memórias de momentos em que a gente fez algo do qual nós nos orgulhamos, memórias e experiências que nós poderemos olhar, e essas sim serão bagagens úteis para nós quando partirmos dessa existência e voltarmos para a vida espiritual a qual Jesus nos convida. E nós sabemos que o único meio de adquirir essa bagagem espiritual, esses tesouros que Jesus nos falou, que vão valer para sempre, os tesouros eternos, que conforme Jesus nos diz, o ladrão não consegue roubar, o tempo não consegue gastar, a traça não consegue correr. Esses tesouros são espirituais. E nós sabemos que só há um jeito de adquirir esses tesouros, que é praticando o bem, praticando os ensinamentos morais que Jesus nos ensinou. E é interessante a gente entender qual é o conceito do bem, porque às vezes o bem pode ser relativo. O bem para mim pode não ser o bem para alguém, né? Quando somos egoístas, às vezes achamos que estamos fazendo o bem, mas quando estamos fazendo o bem só para nós, não é desse bem que Jesus veio nos falar. Jesus veio nos falar do bem comum, que é o bem para todos. Nós sabemos que estamos fazendo o bem ou praticando o evangelho quando aquilo que fazemos reflete no bem para todos. E só há um jeito da gente garantir essa bagagem espiritual, praticando a caridade, o amor ao próximo. E aí é com essa reflexão que nós vamos entrar ou mergulhar de cabeça no tema dessa noite que foi proposto. Uma frase que Jesus disse quando ele foi confrontado por fariseus. Jesus encontra um homem que tinha a mão atrofiada. Detalhe, era um sábado. Esse detalhe vai fazer toda a diferença. Guarda essa informação. E os fariseus, na hora, já conhecendo Jesus, já sabiam, lá vai o homem. Lá vai aprontar, né? E Jesus se aproxima daquele homem e os fariseus já vão ficando inquietos, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de curar. Ou seja, o que inquieta os fariseus não é o fato de eles duvidarem ou de acharem, será que Jesus vai conseguir curar? É apenas o fato de ser sábado. E os fariseus interrompem Jesus
antes que ele faça a cura e dizem: por acaso você vai agora, quebrar a lei? Você vai fazer alguma coisa no sábado? Porque no sábado era estritamente proibido fazer qualquer tipo de trabalho. E Jesus responde com essa frase: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E ele segue: é permitido salvar uma vida ou tirar uma vida? E aí eu pergunto para vocês, depois dessa breve reflexão, se o único caminho de subirmos, de evoluirmos espiritualmente é praticando o bem, será que é permitido praticar o bem no sábado? Com certeza. Seria contra a evolução sermos proibidos de fazer a única forma que temos de evoluir, de nos purificar, de nos aproximar de Deus. Seria contra a evolução sermos proibidos de fazer isso por causa de um dia ou de uma convenção humana. Então é importante nós entendermos primeiro o contexto, da onde vem essa tradição de que no sábado era proibido curar, ou fazer qualquer coisa. Isso é uma tradição humana, Em nenhum momento Deus, sendo Deus, disse: está proibido curar no sábado. Não existe isso. Em nenhum momento Deus proibiu de se fazer nada no sábado. O que acontece é que Moisés, que foi o primeiro instrumento de Deus, no livro Êxodos, ele diz que Deus disse o seguinte para ele: Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Só uma correção, isso aqui ainda é no Gênesis, um livro que também é atribuído a Moisés. Então ele está falando das etapas da criação, e ele diz isso, que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. E olha só, ele não fala que Deus obrigou ninguém a nada. Repare, pois nele descansou. Só está dizendo que Deus descansou, só isso. A única coisa que Moisés está dizendo então é que Deus no 7º dia descansou. E daí vem uma interpretação depois de que nós teríamos que descansar. E uma interpretação mais equivocada ainda, de que descansar é a mesma coisa que não fazer nada. É importante nós distinguirmos: o descanso não significa inatividade. Quantos pais nós temos aqui? Só levanta a mão, por favor, quem é pai, mãe. Imagina que o seu filho no sábado, vamos voltar para o tempo de Moisés, seu filho está doente no sábado. Quem aqui iria falar: não, olha, sinto muito, filho, você não deu sorte, Deus não deve gostar tanto de você não deu sorte, vai morrer, porque é sábado, não pode fazer nada. O médico também não foi trabalhar porque é sábado, também não pode curar, gente? Vamos imaginar essa sociedade se todo mundo guardasse esse mandamento ao pé da letra, como exigiam os fariseus. Que seria dos criminosos? Todo sábado ia ser... O Datena ia estar feliz da vida, gente? Porque ia ter notícia de sobra todo sábado, era só esperar dar sábado. Imagina, se a polícia não pode trabalhar, como é que nós vamos combater o crime? De sábado não pode fazer nada, gente. O que seria dos órgãos que nos protegem, dos órgãos como hospitais, ou de uma casa de oração como essa, que às vezes tantas almas com tanto sofrimento vêm recorrer, se a gente dissesse: olha, eu entendo o seu caso, eu entendo que você está pensando em tirar a sua vida, mas você veio no dia errado, porque afinal é sábado, não há nada que possa ser feito. Então percebam que isso é uma convenção humana, e é importante a gente saber distinguir o que é divino do que é humano. Por mais que fosse Moisés que nos perdoe, mas ele era humano, E Jesus, quando veio, inclusive, ele vem e faz questão de dizer isso: eu não vim destruir a lei, mas eu vim atualizá-la, eu vim corrigi-la. Porque Moisés, ele estabeleceu diversas leis, muito mais com o objetivo de colocar ordem numa sociedade caótica, onde a violência era normal, onde tirar a vida, lavar sangue com sangue, era o normal. Reparem, no livro Êxodo é onde a gente vai encontrar o decálogo, ou os 10 mandamentos, que a gente conhece bem sobre Moisés. Mas também é nesse mesmo livro
que nós vamos encontrar outras leis que hoje a gente percebe que não tem sentido nenhum. Por exemplo, nesse livro Êxodo, o Moisés estabelece uma lei que chama talião. E ele diz assim, ó, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, cortou sua mão, você pode cortar o do amiguinho. Matou seu pai, você pode matar o pai do amiguinho. Será que era Deus falando isso? Ou será que era, no momento, naquela sociedade arcaica, bruta, onde a violência imperava, uma forma do plano espiritual reger o progresso possível ali naquele momento, né? A gente entende que muita coisa que foi passada por Moisés foi necessário naquele momento. Essa lei, por exemplo, ela faz todo sentido quando a gente volta e entende esse contexto. Antes de Moisés, era mais ou menos assim que acontecia. Você matou meu pai? Eu vou matar sua família inteira. Não era um por um. Você me roubou? Vou matar você, vou cortar sua mão, vou matar seu filho. Não existia uma medida. Cada um fazia justiça a bel prazer, como achava justo. Então Moisés ele coloca essa lei de talião como uma restrição, uma medida restritiva para que a violência fosse contida, né? Ou seja, para que num povo onde a violência era normal, era meio que assim, tudo bem você matar, mas se foi só uma pessoa que mataram da sua família, você só mata um. Era mais ou menos isso, gente. Hoje, para nós, parece um absurdo, mas na época, colocou ordem. Né? Colocou ordem numa sociedade que estava caótica. É o mesmo Moisés que coloca a lei do apedrejamento, que depois a gente sabe aquele episódio de Jesus, né? Os fariseus eles se valiam da lei de Moisés, ou seja, eles estavam presos a convenções ultrapassadas. Moisés estabeleceu uma lei onde se você pegasse uma pessoa cometendo um ato mau e tivesse 3 testemunhas, essa pessoa deveria ser levada a público. E ainda tem isso, tá, gente? Tinha que ser em público para todo mundo ver e servir de exemplo. Chama todo mundo que der para chamar, aí apedreja. Até morrer. Está escrito no Êxodo. É a mesma lei que Moisés coloca ali, um divórcio, de que o homem podia dar um kit, né, dar um termo de kit, se, nas palavras dele, algo de graça ele não encontrasse mais na sua esposa. Será que a gente ainda tem que viver por essa lei, gente? Imagina. Eu casei, mas pensei bem, não estou mais encontrando tanta graça na minha esposa. Aí eu assino uma carta ali, está quitado. Né? Então, lógico, nós não estamos querendo aqui, né, sentenciar Moisés, mas é entender que Moisés foi um líder, né, necessário naquele momento. E depois vem Jesus. E não sou eu dizendo sobre Moisés, foi o próprio Jesus que foi sutilmente corrigindo essas leis e dizendo, não é bem assim, ó. Sabe aquela história de apedrejar? Então tá, quem está sem pecado aqui, atira a primeira pedra. Ó Jesus nos dizendo. Então tá, já que todo mundo aqui gosta de sangue e violência, né, que até hoje, a gente, quando ouve uma pessoa pregando, às vezes é 1 ou 2 que para. Ouve uma mulher cantando, um lindo louvor, alguém fazendo uma atitude nobre, ajudando uma pessoa de rua, é 1 ou 2 que para olhar. Começou uma briga, de repente, junto àquela multidão, né? A violência ela ainda é chamativa, né? Popular. Então, Jesus nos convida a ter um outro olhar para o que são convenções humanas. Olha outra lei que Moisés tinha estabelecido. Só para a gente ter uma noção, tá? Literalmente agora, capítulo 19, Êxodos, versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe, não os ouve mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão, levarão aos anciãos da cidade. À porta do lugar dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e indócil, não obedece, é devasso e beberrão. Olha só que sutil que era Moisés, hein? E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra.
Desse modo extirparás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Então a gente está falando de um líder que precisou governar pelo medo, né? E tudo bem, mas é importante entender esse contexto, porque são os fariseus que depois de milhares de anos estão usando dessas leis para querer dizer que Jesus estava errado em curar as pessoas porque era sábado. Entendemos, gente? Ou seja, quando nós humanos nos apegamos literalmente a conceitos, a crenças, a convenções que são humanas, normalmente nós nos perdemos do caminho divino. Porque todas as convenções, todas as normas, todas as leis, quem é que estabelece? É sempre o humano, não é? As leis que regem a nossa sociedade hoje, em pleno 2025, foram seres humanos que aprovaram, escreveram, outros executam, outros julgam, não é assim? Todos humanos, portanto todos falhos, todos somos. E nós precisamos, quando temos esse contato com Jesus, nós precisamos fazer uma escolha, como falávamos no início. Qual bagagem eu quero preparar? Porque nós podemos viver uma vida juntando tesouros aqui na matéria. Títulos, poder, fama, dinheiro, prestígio, carros, não é? Podemos também, muitas vezes, nos aproveitar de se temos esse dinheiro, esse poder, para estarmos certos, não é? É aquela coisa, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Normalmente quem tem mais dinheiro é um pouquinho mais igual que a gente, perante a lei. Então, podemos, mas e espiritualmente, como será que chegaremos diante de Jesus? Vivendo uma vida puramente material, onde só nos preocupamos em conquistar, né, em prover, e muitas vezes nessa vida somos regidos pelo medo, não é verdade? O medo de faltar. E é claro, eu vi que tem bastante pais e mães aqui, né, mas todos nós temos alguém que a gente ama, e a gente tem medo de deixar faltar algo para alguém que a gente ama, não é assim? A gente quer ter o recurso material justamente para poder prover. Não é isso, gente? Poder prover conforto, segurança. É complicado a gente falar de segurança quando a gente não tem minimamente um teto, 4 paredes para dizer, opa, aqui eu estou protegido, né? Complicado a gente falar de saúde se a gente não tem minimamente uma condição de fazer um exame. Claro, o mundo material, a gente não deve ser negligente com ele, mas nós não podemos servir ao mundo. As coisas materiais devem nos servir e não ao contrário. As convenções humanas devem nos servir e não nós servirmos as convenções humanas. As leis humanas devem nos servir e não nós servirmos as leis humanas. E aí, como que a gente sabe qual é o caminho certo a tomar então? Buscando conhecer as leis divinas. E toda vez que uma lei humana for contrária a uma lei divina, qual será que a gente deve escolher? A lei divina. Mesmo que perante a sociedade a gente possa ser julgado, estar incorreto, né? Imagina que existisse, por exemplo, imaginem, né? Vamos imaginar, mas imagina que amanhã existe uma lei que proíbe você de assistir uma pessoa em situação de rua, de dar marmita, né? Como já saíram alguns decretos tentando inibir ações como essa. Será que nós devemos dizer, então tá bom, então deixa morrer de fome porque é lei? Ou será que nós, enquanto humanos, podemos dizer, não, isso não tem nada a ver com o Evangelho, eu prefiro estar contra a lei, mas junto com Cristo. Eu prefiro estar contra a sociedade que muitas vezes vai dizer, não faça, né? Não faça, vai dar trabalho, não faça, você vai ficar exposto. Ou outras coisas também que às vezes nem tem a ver com a lei, né? Não faça, a pessoa nunca vai reconhecer, as pessoas são ingratas. E às vezes a gente se deixa desviar por convenções humanas, e a gente sabe lá no nosso coração, a gente sabe o que é o certo a fazer, não sabe, gente? Vamos ser sinceros com a gente. Lá no nosso coração, às vezes diante de uma oportunidade de fazer o bem, a gente sabe que a gente poderia parar para aquele irmãozinho
que está pedindo uma esmola, mesmo sem dar esmola, a gente podia dar um oi pelo menos. A gente podia não fingir que ele é invisível. A gente podia não atravessar a rua só para não ter o trabalho de confrontar essa pessoa. Porque com certeza, mais do que o alimento, às vezes essa pessoa só quer ser vista. Quer lembrar que ela é humana, que ela é gente como a gente. A gente podia, e a gente pode, porque estamos vivos, Então temos oportunidade. A gente podia, da mesma forma como a gente se empenha nos nossos objetivos pessoais, nos nossos objetivos materiais, dedicar no nosso planejamento mesmo, semanal, um tempo ou parte do nosso recurso para o bem maior, Ah, mas eu não tenho dinheiro. Quanto dinheiro que Jesus distribuiu? É interessante pensar isso, Quanto dinheiro que Jesus distribuiu? Precisou distribuir dinheiro? Ainda assim é o maior mestre que até hoje a gente conhece. Distribuiu a moeda mais cara desse planeta, tempo. Quantas vezes a gente até se engana, sendo sincero conosco, até se engana dizendo, não, eu só não ajudei porque eu não tinha condição. Se você está encarnado, meu irmão, minha irmã, você tem plenas condições. Porque o amor, ele não tem forma, amor é essência. Amor a gente pode dar o tempo todo, a todo lugar, ele não está circunscrito num tempo, nem num dia, e nem num lugar. O mal é o mal, gente, a qualquer dia, não só do sábado. O bem é o bem também, a qualquer dia, não importa se é segunda, quarta, quinta, sábado, o bem é o bem. E o bem é o bem aqui dentro da seara, ou lá na rua, ou dentro de casa, gente? Também tem isso. Às vezes a gente, não, vou lá na seara, vou fazer o bem. Vou lá em Paraisópolis, vou fazer o bem. Dentro de casa a gente já pode começar. Todo santo dia a gente tem uma sagrada oportunidade de amar dentro de casa. Perdoando, uma ofensa. Perdoando, às vezes, aquela pessoa que não acordou com o pé direito, porque todos nós somos humanos. Tem dia que a gente acorda meio azedo, meio mal-humorado. Já é um ato de amor, de caridade. A gente não contar a falta alheia. A gente saber silenciar diante de uma frase um pouco mais ríspida, um pouco mais provocativa. A gente saber silenciar, tomar uma água, dizer, não deve estar num dia bom. Ou até melhor, não deve estar num dia bom, eu conheço essa pessoa, eu sei o que ela gosta, não é assim normalmente? Deixa eu fazer o que ela gosta. Mas aí é coisa de bobo, a pessoa te dá um tapa, como foi dito há pouco, e você devolve uma flor. Amar verdadeiramente é sobre isso. Vejam quantas vezes o Cristo pediu alguma coisa em troca daquilo que ele fez. Nunca pediu sequer satisfação, sequer a gratidão, era simplesmente doar o que ele tinha de melhor a cada instante, com a presença inteira dele ali. Ele estava inteiro no que ele fazia. Ele estava ali com a escuta dele, com o olhar amoroso dele, com o coração. E por muitas vezes ele não precisava fazer nada, só a presença dele já iluminava. Assim também era Chico Xavier. Assim também eram tantos outros seres que a gente sabe que era um amor gratuito. Só de estar no ambiente, aquilo as pessoas já sentiam uma paz, Dizem que o Chico, às vezes, ele chegava no ambiente e as pessoas começavam a chorar. E perguntavam para as pessoas, por que você está chorando? Não sei. É uma emoção que tomou conta de mim, esse homem aí. Depois, é lógico, a gente com o espiritismo e as ciências espirituais, a gente vai entendendo que a aura desse homem não era brincadeira, O campo eletromagnético do Chico Xavier, ele alcançava uma região magnífica. E nós podemos também nos tornar Chico Xavieres, Madres Teresas, Vinícius, mas não é um objetivo muito grande? Mas a gente tem a eternidade, olha que maravilha. Nós não temos só essa encarnação, nós temos a eternidade. E também, com certeza, cada um de nós manifesta o amor do seu jeito, não existe uma regra, Cada um tem o seu jeito de amar, e todos os jeitos são maravilhosos. O importante é a gente colocar em prática esse amor, não ficar presos e não viver presos às tradições, ter discernimento e coragem. Coragem, vem da palavra coratio, que vem de cor,
que vem de coração do latim. Coragem a gente pode entender como a virtude de agir a partir do coração. Quantas vezes a gente age a partir da razão, né? A gente toma uma atitude que é mais lógica e nem sempre é a mais virtuosa, né? Porque realmente, gente, tem que ter coragem para fazer o bem. A gente tem que ter coragem para doar o nosso tempo, né? Para abrir mão, por exemplo, de um sábado ou de um domingo que a gente podia dormir um pouquinho a mais para ir ser voluntário, né? Numa ação social com crianças, ou montando cesta básica, ou servindo sopa a pessoas menos favorecidas, ou simplesmente indo num asilo e escutando, né, aqueles irmãozinhos que já estão na terceira idade, que às vezes só querem falar, contar a história, e você vai ouvir 10 vezes a mesma história, e eles se alegram as 10 vezes, né, contando para você a mesma história. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 30, intitulado Convenções, ele nos chama a atenção. As convenções definem, catalogam, especificam, enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Nós não podemos, a pretexto das convenções, aceitar uma existência que seja tirana, que seja cruel, onde sejamos indiferentes à dor um do outro. Nós não podemos, não devemos e não podemos. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não converta as convenções em cárcere. As convenções, como dissemos, devem nos servir. Que seria de nós, né, se seguíssemos tudo da lei de Moisés ao pé da letra? Como falamos, provavelmente ainda estaríamos nessa de olho por olho, dente por dente, né? Aonde a vingança fazia parte, você podia falar e ainda tinha pretexto para dizer, está na lei, eu só fiz o que está na lei. Se a gente quisesse servir dessa lei, assim como os fariseus, a gente ainda pode, não pode? Não, mas Moisés disse, sim, mas o que Jesus disse? Se nós cremos que Jesus é o governador planetário, se nós cremos que Jesus é a maior representação que nós temos do divino aqui no nosso globo, nós temos que mirar em Jesus. A partir de Jesus, tudo se renova. E nós precisamos ter essa coragem, assim como na vida. Às vezes a gente precisa saber, é igual roupa, né, gente? Às vezes a gente gosta daquela roupa, a gente usou ela tanto tempo, a gente tem um apego. Mas às vezes ela já está desfazendo, está velha, já não está prestando. A gente tem que saber desapegar e deixar ir aquilo que já não faz mais sentido, aquilo que já não nos veste bem. A violência já não nos veste bem, a vingança já não nos veste bem. A gente precisa saber deixar ir tudo aquilo que hoje já está ultrapassado, né? A escravidão, gente, era lei, né? Hoje pode nos parecer absurdo a gente achar que uma raça é inferior e que a gente ainda tem o direito de, né, explorar essa raça. Os direitos das mulheres, olha quanto tempo a gente demorou, né? A mulher nessa época aqui de Moisés, ela era considerada o mesmo valor que um cavalo ou um animal. Vocês imaginam isso? Se dava o mesmo valor para um cavalo do que para uma mulher. Ele negociava, olha os dentes, deixa eu ver se está bonitinho, tem saúde, vamos negociar. A gente precisa saber deixar o que está ultrapassado e entender que fez sentido, tudo bem. Nós somos como uma escola, né? Não tem como a gente aprender álgebra se a gente não aprendeu mais e menos. É mais ou menos isso espiritualmente, gente. Primeiro precisa vir Moisés e se ensinar a gente o beabá, né? Calma aí, não sai matando todo mundo, mata um só, né? Mais ou menos isso, ó. Pera aí, não adora um monte de Deus, vamos adorar um só. Aí a gente aprendeu a matemática básica, aí a gente vai avançando e no momento certo vem Jesus. Quando a gente já está pronto para entender um pouco mais, com mais maturidade espiritual, sobre o amor. Que o amor não é devolver na mesma moeda. É justamente o contrário. É você pagar o mal com o bem. É você dar outra face para quem te feriu. É você perdoar, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, incontáveis vezes. Né? Esse é o Jesus que nós seguimos. E que nos garante, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, que nos garante
quando Ele nos convida para essa viagem, que o lugar que Ele está nos chamando é muito melhor que aqui. Então vale a pena, gente. Vale a pena a gente, nessa vida, passar por algumas aflições, deixar barato algumas provocações, sair como covarde, né? Porque no mundo é assim, você não respondeu, nossa, você é covarde. Você deixou barato, a pessoa falou isso na sua cara, o outro te traiu, você não vai fazer nada. É melhor ser covarde aqui no mundo, sabendo para onde a gente está indo com Jesus, para um lugar espiritual muito melhor, aonde nos será dado segundo o que tivermos feito, né? A cada um, nos disse Jesus, a cada um segundo a sua obra. Não vai ser contado o que o outro fez com você, vai ser contado o que você fez. É esse o nosso legado. Então que nós comecemos ainda hoje a preparar uma bagagem espiritual melhor, sabendo que Jesus nos espera. Ele nos chamou, Ele continua nos chamando todos os dias, dizendo: vem, me segue, o caminho que eu preparei para você vai te levar para um lugar melhor do que qualquer outro que você possa imaginar. Que a gente siga com Jesus toda vez que tiver difícil. Vamos lembrar que o mestre disse que o caminho era estreito mesmo, apertado, né? A porta estreita, mas que conduz à salvação.